Olá, eu sou o J. Rolim e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dobradinha Cast. O Dobradinha Cast é o podcast de um homem só, braço do meu site Dobradinha Comics, que você pode conferir na super rodovia da informação pelo URL www.dobradinhacomics.com. Cara, eu adoro o termo mestre de RPG. É muito melhor quando você fala simplesmente mestre. Parece um título importante. Não que não seja, mas parece ainda mais importante, saca? É até divertido quando você todo empolgado vai contar uma historinha pro seu colega de trabalho e você fala, o meu mestre disse que... E você continua a história e o ouvinte vira a cabeça tentando entender por que você tá falando mestre se até o presente momento tu nunca falou sobre fazer artes marciais ou tem invocado alguma característica sadomasoquista. Inclusive, pensando nisso agora, sobre o fato de falar sobre RPG, não sobre minhas intimidades sadomasoquistas, não que eu tenha alguma... Eu me lembro de todas as vezes que comentava sobre algum acontecimento na minha mesa de RPG para um não RPGista, o quão fácil era para mim esquecer que essas pessoas não faziam ideia do que era o jogo, como que se jogava e por que eu me referia a uma dessas pessoas como mestre. Lembrando de todas essas histórias, eu resolvi comentar sobre essa figura sagrada, que também pode ser chamada de narrador, me usando como exemplo. Vamos nessa? Caso você seja uma das poucas pessoas que me acompanham e não faz ideia do que seja RPG, basicamente é um jogo com planilhas e livros que se baseia em contar histórias usando regras, dados, interpretação. Seria quase como um teatro, só que com regras e dados. Caso você seja uma pessoa tão imersa nesse mundo de RPG quanto eu, ou até mais, você sabe exatamente o que eu vou comentar hoje. Cada um começa jogando RPG de um jeito. Tem quem se interesse pelo hobby, mas não tem com quem jogar, então ele mesmo cria o seu grupo com todo mundo iniciante e ele sendo também um mestre iniciante. Existe o cara que jogou diversas aventuras até ou ele se achar pronto para mestrar uma própria, ou ele ser convocado pelas forças oficiais militares do mestre atual para tomar o seu lugar por um tempo, porque narrar sempre vai dar dor de cabeça e trabalho, mas dá para se divertir, pode ficar tranquilo, amigo. Eu vivenciei esse último exemplo. Eu comecei a jogar RPG muito novo. Chuta aqui que foi com uns 12 anos. Era claro que nessa idade eu não sabia contar histórias de forma satisfatória. Eu, provavelmente, não sabia nem a tabuada de 7 de forma satisfatória. Eu tô dizendo isso porque, sendo eu tão novo, eu não tinha mesmo chance de começar a fazer aventuras por conta própria, ainda nessa idade. Pegando uns desenhos antigos meus, fica claro que toda a minha originalidade era baseada apenas em cópias descaradas do que eu assistia durante esse período da minha vida. Você, claro, não tá vendo meus desenhos no momento, mas eu vou te descrever um deles aqui. Um dos personagens que eu desenhei se chamava Kurama Riei e era basicamente o Goku com uma roupa roxa. Aquele kimono de luta mesmo do Goku, só que roxo. Transformado em Super Saiyajin 1 e com olhos negros. Esse era o meu conceito de personagem original na época. Era isso que eu fazia, olhava e pensava, caramba, acabei de criar um boneco muito da hora. Ainda bem que eu não tentei narrar nenhum tipo de aventura com 12 anos, porque elas figurariam o rol das minhas piores histórias de todas, seguidas apenas pelas histórias que tive no Carnaval de 2009. Mas seguindo em frente, com essa idade eu comecei a jogar com um rapaz que tinha entrado também no segundo exemplo, o garoto que já jogava com frequência RPG, só que em vez de mestrar pro grupo atual dele, ele resolveu criar um grupo próprio, em que ele era o narrador. Ele fez um sistema basicão de RPG, que hoje seria um 3DT só que mais rústico, reuniu a molecada da rua e fez a nossa primeira partida. Uma coisa muito esperta que ele fez foi fazer ficha dos personagens pra gente. A gente só podia escolher o que seria e o nome. Tinha guerreiro e mago, só essas duas classes mesmo. E se tu escolhesse o guerreiro, ele te dava a ficha e tu dava o nome pro personagem. Só isso que era permitido mudar no boneco. Anos mais pra frente, quando eu já era um jogador experiente com alguma prática em mestrar aventuras, eu usei basicamente a mesma fórmula para mestrar jogos em eventos de RPG. Assim eu poderia ter aventuras rápidas e com jogadores totalmente iniciantes sem que tivessem que passar horas entendendo regras. Minha história mestrando jogos de roleplay se deu ao fato do narrador oficial do grupo tá cansado de só criar histórias e ele também queria jogá-las. Ele queria ser um jogador de vez em quando, e calhou que eu, naquele momento, era o jogador mais experiente e com maior conhecimento das regras. Eu ainda me lembro da primeira aventura que fiz, cujo plot dela eu peguei de alguma edição da Dragão Brasil. Se eu fosse criança ainda, eu provavelmente diria que essa aventura era tão original quanto o Kurama Riei.
Os personagens eram contratados por um lorde medieval para capturar um minotauro que estava numa vila, mas de maneira alguma eles poderiam matar a criatura. No fim, o Lorde mostrou que o Minotauro era na verdade seu filho, amaldiçoado e transformado nesse monstro. Um plot bem clichê, eu sei, mas interessante como essas ideias durante uma aventura não ficam assim tão óbvias. E é claro que essa história serviu para o seu propósito. Todo mundo se divertiu e esse foi o momento em que eu narrei algo pela primeira vez, e de forma eficiente. Depois disso, eu fiz o mesmo com mais frequência. Depois criei umas 2 campanhas longas, sendo uma de fantasia medieval e outra de super-heróis, e também comecei a mestrar para os meus companheiros de colégio nos intervalos das aulas. Esse é um daqueles momentos em que as pessoas olham para trás e falam: bons tempos. Eu adorava os sistemas que eu jogava. Eu ainda sou fascinado por eles, principalmente o Daemon, que apesar de ter jogado pouco, eu ainda tenho um fanatismo enorme por ele. Daemon parece estar enterrado num cemitério bem distante, né? Porque faz alguns anos que eu não tenho notícias sobre ele. A D&D foi o sistema que eu mais joguei na vida. Acho que dos 15 anos que o RPG esteve presente nos meus sábados à noite, 13 foram dedicados ao sistema. Era impressionante o quanto que eu conhecia esse conjunto de regras e eu nem ao menos tinha os livros em casa. Eles ficavam todos na casa do mestre oficial da mesa. Uma das nossas diversões era criar combos de magias. Arrumar maneiras de combinar sequências mágicas, arcanas ou divinas para aumentar os efeitos delas. Eu fiquei tão bom nessa ideia de combinar magias que quando os jogadores mais novos começaram a jogar comigo, eles instintivamente achavam que todo personagem meu seria um mago. E quando o outro do grupo fazia um arcano, parecia que o tempo todo eu ia ensinar o jogador como se usava as magias. Eu não tô dizendo que eu era bom pra caramba nisso. Era a impressão que eles tinham de mim. E como eu só joguei de mago com um novo grupo uma única vez, ficava aquela áurea de que eu era muito bom com a classe. A verdade é que eu sempre fui um jogador bem medíocre em todos os personagens que eu tive. Eu fui muito mais feliz como mestre, tive muito mais acertos narrando histórias do que como jogador. E eu acho que isso me fez gostar mais de contar histórias. A vida de um mestre de RPG não é moleza, meu amigo. Ser mestre é ter um tipo de diversão peculiar que faria o Christian Grey ficar pasmo. É aquele tipo de diversão que você tem no final, numa retrospectiva ou num planejamento, porque enquanto a atividade está acontecendo, ela exige de você as maiores qualidades do ser humano. Exige que você desapegue das suas criações, que seja justo, que não dê privilégios a ninguém, muito menos a você mesmo, e que se foque em divertir as outras pessoas. É o desenvolvimento de um comportamento altruísta e isso é testado em cada mesa quando os jogadores não fazem algo que você esperava ou demonstram um comportamento incompatível e tu tem que rebolar gostoso para não deixar a peteca cair. Quantas vezes eu não fui levado a momentos de estresse com os jogadores fazendo bobagens e eu tendo que facilitar algumas conclusões para que o jogo fluísse melhor? Quantos inimigos não ficaram mais fracos, passagens secretas ficaram mais óbvias ou coadjuvantes apareceram do nada para facilitar as coisas, porque os jogadores ficaram travados. Eu quero fazer uma observação aqui, bem rápida, tá? Não é porque os jogadores ficaram travados no enigma ou num problema que a culpa foi sempre deles. Ter o papel de um deus num jogo de RPG é ainda pior pelo simples fato de que eu não tenho a inteligência de um. Ver que o puzzle que eu montei e parecia óbvio na minha cabeça não é assim tão óbvio para os jogadores, mostra o quanto às vezes o problema veio de mim e os players se tornaram vítimas. Por causa disso mesmo, eu aprendi a avaliar os desafios, principalmente em charadas, quando eu percebia que os jogadores não estavam conseguindo compreender, porque existia sempre a chance da culpa ser minha e em como eu propus o desafio. Voltando ao assunto, se divertir como mestre é sempre uma coisa meio hipster. Eu já tive momentos divertidíssimos nesse título/posição, apenas desenvolvendo e planejando a aventura. Acho que esse é o tesão da parada de verdade, pelo menos pra mim. Era legal imaginar como seria a aventura do sábado, quais seriam os problemas ideais a serem vencidos, ter certeza que todo mundo seria desafiado. Então eu tinha que imaginar algo pro ladino fazer, pro guerreiro, pro mago, pro druida. Além disso, continuar o desenvolvimento da história. Eu sempre me preocupei muito para que todo mundo se divertisse nos meus jogos. No meio do jogo, se eu visse um jogador parado, que não se engatilhava para tentar arrumar alguma coisa para fazer, eu fazia algo acontecer com ele.
Você que joga RPG conhece muito bem que tipo de jogador eu tô falando. É o tipo de jogador que vai pra mesa pra ficar esquecido num canto. Ele quase não fala, quase não propõe planos ou sequer se coloca em situações que coisas acontecem. Eu poderia chamar esse jogador de sombra, mas até uma sombra repete movimentos. Esse tipo de jogador é mais como um vaso de porcelana, que fica parado num canto enfeitando o espaço. Sendo sincero, eu não tenho problemas com esse tipo de player. Como um entretenimento que começou tipicamente com nerds hardcore, era bem comum pra mim ver gente que tinha vergonha de agir, de narrar. Não estava acostumado ainda com o sistema de interpretação, com as regras ou ainda em se socializar. Os novatos eram sempre os que mais sofriam. Eles achavam que sempre iam fazer besteira, principalmente perto dos veteranos. Então eu dava uma força para que eles não ficassem sem ação, muitas vezes fazendo turnos só com eles. Eu lembro da vez que o mago do jogador novato tava a sessão inteira sem fazer quase nada. Então eu fiz um ladino vir roubar o Grimório dele. Naquele momento eu criei um gatilho para fazer ele agir e era óbvio que ele foi perseguir o ladrão. Correndo atrás do bandido, ele foi parar num covil da guilda dos ladrões da região, o que gerou não só uma baita sequência de histórias pro mago, como pro grupo que teve que resgatar o companheiro. Num outro jogo de super-heróis, um jogador quis fazer um personagem meio zoeiro, aos moldes do Lanterna Verde, mas com o nome de Lampião Negro. Ele obviamente se vestia como cangaceiro. Um dos jogadores não curtiu tanto assim, mas eu sabia que esse personagem não ia durar muito, porque quem o interpretava perdia a vontade com facilidade. E no final foi o que aconteceu. Depois de 2 jogatinas, o rapaz parou de jogar e o Lampião foi aposentado. Eu acho que eu nem cheguei a dar um final a ele, eu só disse que ele saiu de uma missão e nunca mais comentei sobre o personagem, e o jogador que estava meio insatisfeito com a zoeira voltou a ficar de boa. Talvez eu tenha feito errado em deixar um jogador fazer um personagem só pela gozação, irritando um pouco o outro, sabendo que ele não jogaria muito, mas eu achei que naquele momento não seria um problema sério. Eu sei que minha maior característica como mestre de RPG era prezar pela diversão de todo mundo, acima até da história que eu tava contando. Eu nem sei se isso é uma coisa boa, porque pode ser que no começo seja legal pros jogadores, mas no fim fique meio nhé em relação à história. Grandes aventuras de RPG são lembradas tanto pelos personagens e suas experiências quanto pela história contada. E eu confesso que as minhas eram um pouco fracas, porque eu era bem permissivo em relação ao que era feito na mesa. E me adaptava muito para incluir os jogadores menos ativos. No final, eu arrumava um jeito para finalizar a história de uma maneira razoavelmente coerente, baseada levemente nos acontecimentos da mesa. Um irmão gêmeo, eu boto esse irmão gêmeo aqui entre aspas, maligno do paladino se torna o vilão da aventura após o herói ter sido infectado por uma entidade cruel e antiga. Assim, de repente, simplesmente porque eu queria dar mais ações ao jogador. Ao mesmo tempo, eu dou corda a sidequests de outro jogador que quer fazer muita coisa. Eu não me orgulho muito das histórias que eu contei, mas eu me orgulho bastante de como eu as contei. Eu sei que por muito tempo quem jogou comigo se divertiu, e eu sou um pouco mais feliz sabendo disso. Seja em mesas regulares ou quando mestrei algumas aventuras rápidas durante um dos eventos do RPG urbano aqui no Rio de Janeiro. Então foi isso. Essa foi a minha experiência como mestre de RPG. Hoje, infelizmente, eu não jogo mais, e com o Dobradinha Comics e o Dobradinha Cast, trabalhar e tudo mais, fica um pouco difícil eu conseguir voltar a esse mundo. Mas no que eu puder, eu vou compartilhar contigo minhas histórias com esse jogo. Talvez eu fale um dia sobre a D&D. É meu sistema de jogo favorito e fez muita parte da minha vida como jogador. Mas vamos ver como fica isso pro futuro. No mais, obrigado pela paciência, fica mais um pouco aí que vai ter um extra e valeu! Episódio passado eu ia tentar fazer um extra. Na verdade eu fiz um extra, só que ele não entrou porque ele ficou muito ruim. Nossa, ele ficou horrível. Na hora de editar, eu tava ouvindo ele e... nossa, parecia que eu não sabia construir uma frase sequer. Então eu resolvi podar ele na esperança de que o episódio ficasse com pelo menos 30 minutos. Ele ficou, né? Ficou um pouquinho menos, mas pelo menos ele ficou com tempo suficiente, né? O extra, ele às vezes ele entra pra complementar, óbvio, né? Ele é um extra, mas ele entra pra complementar o episódio porque o episódio em si, o que eu tenho pra narrar em si,
fica um pouco pequeno. São alguns poucos episódios que eu tenho muita coisa pra falar e ele acaba não precisando de extra, como foi o episódio da arte, entre aspas, o episódio sobre o Zack Snyder. Acho que foram esses, né? Tem outro episódio que eu não fiz extra? Acho que foram esses. Porque eu tinha muita coisa, muita informação e aí não cabia um extra, porque já só o episódio em si já ia me dar um trabalhão. Mas os outros episódios normalmente eu faço um extra, que também é uma maneira de eu ter uma conversa mais informal contigo sem ser algo mais rígido, talvez. Não sei se essa palavra é uma coisa boa. Sei lá, ser uma coisa mais descontraída. Enfim, não faz muito tempo, né, que saiu o trailer de Shazam e Aquaman. Aquaman eu achei bacaninha, né, o trailer e tal. Eu acho que o filme vai ser bacaninha, mas é impressionante o quanto que eu gostei de Shazam. E olha que eu não sou o cara que não gosta dos filmes da DC sérios, um pouco mais sombrios, né. Eu, na verdade, eu não gosto do termo sombrio nos filmes da DC, porque eu acho que eles não são sombrios coisa nenhuma. Eles só são filmes um pouco mais sérios do que o normal, né? Eles não são filme tipo filmes da Marvel. A verdade é que, assim, eles não são sombrios, né? Não tem nenhum tema ali muito sombrio, né? Você vai ver o Homem de Aço, Batman vs Superman, Esquadrão Suicida, não existe um tema sombrio ali. Só que o que parece é que, na verdade, assim, como eles têm muita estética do Zack Snyder, o Zack Snyder faz uns filmes mais escuros, eu acho que o sombrio que o pessoal se refere fica mais a estética do que ao tema. Porque são filmes de super-heróis normais. O filme do Homem de Aço é o Zod caindo na Terra. O filme do Batman vs Superman é o Batman e o Superman caindo na porrada, como eles já fizeram nos quadrinhos diversas vezes. Mulher Maravilha ninguém fala que é sombrio. Esquadrão Suicida é uma aventura até meio ruim, né? Eu não gosto muito também. Acho ok, não acho ruim de verdade, mas eu acho ok. Mas é uma aventura qualquer. Você pegaria um encadernado dos 952, é basicamente a mesma coisa. Mas Shazam parece ser diferente. Parece não, né? Vai ser diferente, né? Só o trailer... Na verdade, só as primeiras artes que já surgiram do filme, né? Foto e tal. Você já via que ia ser um filme mais galhofa, assim, mais engraçadinho. E eu acho que combina bem. Realmente, eu acho que Shazam combina bem. Eu gostaria de um filme novo do Superman sério também, né? Mas o Shazam eu acho que combina super bem ser um filme mais engraçadinho. E é interessante que eles estão se baseando, parece que num arco inteirinho dos 952. A Panini até lançou esse arco e com uma palavra mágica, Shazam. É uma história muito boa, eu gosto muito dela. O Billy Batson, ele é muito encrenqueiro, mas ele ainda é uma criança, então... Ele tem toda aquela inocência, né, de ser criança, né, de quando se transformar no Shazam, ele ser um adulto super incrível, só que com a mente de uma criança. Tem também uma animação que eu acho boazinha, que é Liga da Justiça War, Liga da Justiça Guerra. É baseada no primeiro arco também dos 952, do Liga da Justiça Origem, né? E o Shazam, ele também aparece, né? E ele tem esse comportamento também bem infantil, eu acho bem divertido. Nada mais justo que para um personagem infantil, que tem a mente infantil, vier um filme engraçado, né? Um filme descompromissado, descontraído. E eu gostei muito, eu gosto muito do Zachary Levi, eu acho que ele foi uma escolha muito boa, porque ele tem um tom cômico também muito bom. E apesar de eu não ser o cara que acha os filmes da DC ruim, na verdade eu acho eles muito bons, né? Eu gosto muito de Batman vs Superman. Uma coisinha ali que eu mudaria, mas Homem de Aço é o meu filme de super-herói favorito de todos, assim. Eu acho que eu já comentei isso também no episódio sobre Zack Snyder, que Zack Snyder é um diretor que eu gosto muito, né? Eu gosto de Watchmen dele, eu gosto de Homem de Aço, gosto de Batman vs Superman. Então, assim, apesar de eu não achar os filmes da DC ruim, eu acho que Shazam é um filme que a editora... Editora não, né? Editora também. Mas é um filme que a Warner precisava. Porque todo mundo reclama muito de os filmes dela ser muito sério e ela tava insistindo nisso. E eu acho que o impacto principal foi o Liga da Justiça, que não fez nem um pouco de dinheiro, né? Deve ter dado prejuízo pra caramba, porque arrecadou 600 milhões. Arrecadou o quê? O mesmo de Homem de Aço, pô, e foi um filme muito mais caro. Eu acho que eles precisavam disso pra poder diversificar. Eu espero que eles continuem com uma visão séria para alguns filmes, mas que eles se deem liberdade de fazer outras coisas, de fazer filmes mais descompromissados, mais divertidos, mais engraçados. E quando o filme precisar, como eles parecem ter vários projetos aí de filme de origem do Coringa, esse filme não pode ser um filme engraçadinho Marvel.
Ele tem que ser um filme sério. Que eles continuem, né? Pô, o filme... Eu não sei como é que isso tá, se eles vão fazer, se não vão fazer. Mas um filme da Batgirl também seria um filme legal pra ser um filme engraçadinho. O filme das sereias de Gotham, né? Com a Era Venenosa, com a Arlequina. Era Venenosa, Arlequina, quem é a terceira? Mulher Gato? Eu esqueci. Mas deve ser a Mulher Gato. Eu esqueci. Mas também seria um filme pra ser bacana, assim, de ser divertido. Não precisa ser um filme sério, um filme pesado, com temas pesados. Seria legal um filme do Batman sério. Eu gosto da ideia do Batman sério. Os filmes que o pessoal fica se referindo como filmes sérios e pesados, por exemplo, do Christopher Nolan, como do Batman, ele na verdade é cheio de piadinhas, só que assim, as piadas são bem assim, pontuais. Pontuais não, né? Na verdade, aí tem bastante piadinha. Pega um diálogo do Bruce Wayne com o Alfred, um diálogo qualquer assim, você vai ver que o tempo todo eles estão fazendo piadinha ali. Só que você não percebe, porque a piadinha tá encaixada dentro da frase, né? Não é uma piada que tira da frase, que é uma zoeira, é uma zoação, um negócio desse. Lembra de um... Deixa eu te lembrar um momento, por exemplo, que tem uma piada que é bem boa. O Bruce Wayne vai se entregar como Batman, acho que no segundo filme, né? O Batman Cavaleiro das Trevas. E aí ele tá lá se despedindo de toda aquela ideia de ser Batman e tudo. Tá fechando lá o quartel-general dele, e ele e o Alfred estão saindo. E o Alfred vira pra ele e fala assim... Eu imagino que ele... O Alfred vira pra ele e fala... Eu imagino que eu vou ser acusado como cúmplice, né? E ele vira, o Bruce Wayne vira e fala pro Alfred... Cúmplice? Eu vou falar que foi tudo ideia sua. Pô, é uma piada, né? Mas assim, tá bem encaixado ali. E aí eu acho que isso passa um pouco despercebido pro pessoal que olha em retrospectiva e pra poder falar que os filmes são sérios, né? Porque os filmes, eles têm uma ideia séria, mas eles têm esses momentos. Eu acho que a DC podia se aproveitar um pouco mais disso. Ela colocar alguns momentos desses, até num filme sério mesmo, vai colocar alguns momentos desses pra poder extravasar um pouco, né? Enfim, eu queria compartilhar isso. Eu tô bem animado pra ver Shazam. Vai ser um filme que eu vou ver no cinema. Eu não sou muito de ir no cinema, mas é um filme que eu com certeza vou ver no cinema, porque eu tô bem animado. Ele tá se baseando num arco de histórias que eu gosto muito, que é do Jeff Jones com o Gary Frank. O Gary Frank desenha muito, mano. Que isso, Deus me livre. E eu acho que ele tá pegando tudo de certo, sabe? Eu acho que é um filme que é pra mim, leitor de quadrinhos, mas ele é um filme que vai pegar bem com o pessoal. Eu acho que ele vai ser muito bom. Ele ser tipo um Homem-Aranha da DC. Então, obrigado por ouvir isso aqui. Até o próximo episódio.